Olá pessoal, hoje nós vamos tirar um tempo para falar um pouco sobre alinhadores removíveis em ortodontia. Esse é um tipo de aparelho que vem sendo bastante procurado nas clínicas de ortodontia, bem como precisamos entender um pouco das vantagens e desvantagens, das indicações desses aparelhos para a gente poder prescrever para os nossos pacientes. O meu nome é Gladstone Meros, eu sou mestre especialista em ortodontia, também trabalho com ortodontia digital e sou Invisalign Doctor desde 2008. E também possuo certificação de excelência clínica comprovada pelo título de diplomação do Board Brasileiro de Ortodontia. Então vamos lá, o que são alinhadores? Alinhadores são aparelhos removíveis que seguem um cronograma de troca, que é estipulado pelo teu ortodontista, e que segue um estagiamento pré-determinado por softwares. Ou seja, você vai trocando placas semanalmente ou a cada 10 dias e 15 dias, e os seus dentes vão indo para aquela posição correta planejada pelo seu ortodontista, com a grande vantagem de você poder tirar para se alimentar e para tirar para fazer a higienização, além de eles serem quase imperceptíveis, pois eles são placas transparentes. Os alinhadores são aparelhos que foram inicialmente desenvolvidos para pequena movimentação ortodôntica. Eles não são aparelhos relativamente novos, já existem há bastante tempo, mas com os avanços da impressão 3D, com os avanços dos softwares de planejamento, com os avanços das termopressurizadoras e, propriamente dito, com o avanço do material que são confeccionadas essas placas, as suas indicações começaram a ser ampliadas, a ponto que começamos a utilizar isso em casos moderados e até casos complexos. A ponto de hoje nos Estados Unidos, 6 em cada 10 pacientes adultos que entram no consultório ortodôntico, eles procuram por alinhadores ao invés de aparelhos fixos. E por que esses pacientes optam por esse tipo de aparelho? Basicamente por duas razões: conforto e praticidade. O conforto de você poder remover as plaquinhas removíveis para fazer suas refeições e para você poder fazer a higienização torna esse tipo de aparelho muito mais prático para o paciente adulto. Muitas pessoas me perguntam se os alinhadores podem ser utilizados em todos os casos. Minha opinião de quem trabalha com alinhadores há um bom tempo: depende. O correto planejamento, correto diagnóstico do tratamento é que vai determinar se esse aparelho é uma boa indicação para o seu caso. Temos que lembrar o seguinte: alinhadores são apenas uma ferramenta ortodôntica. É apenas uma maneira de você alinhar os teus dentes e estabelecer uma boa estética para o paciente e uma boa oclusão. Mas tudo isso parte de um bom diagnóstico. E esse bom diagnóstico ele é feito através de imagens 3D e softwares de planejamento digital. Em que casos que eu costumo utilizar os alinhadores na minha clínica? A maioria dos meus casos hoje de alinhadores são feitos por pacientes que buscam retratamento ortodôntico, ou seja, pacientes que já usaram no passado aparelhos ortodônticos fixos e que por alguma razão tiveram alguma recidiva. O que é recidiva? Recidiva é aquele pequeno apinhamento, os dentes inferiores entortaram, algum incisivo lateral rodou e ele está com uma aparência desagradável, vamos dizer assim, na estética. Então, para esse tipo de tratamento ortodôntico, os alinhadores são muito bem indicados, porque eles têm uma previsibilidade muito grande nesse tipo de movimentação. Outra faixa de público que procura o nosso consultório para fazer tratamento ortodôntico é o público adulto acima de 50 anos, que tem uma boa condição periodontal, uma boa condição de higienização, uma boa condição articular e que não quer usar aparelho fixo colado, por ter um aspecto mais de adolescente. Então eles associam a imagem do aparelho fixo ao público adolescente e para muitos isso é um fator que afasta eles do tratamento ortodôntico. Então os alinhadores é uma ótima opção para esse tipo de paciente. Tá, mas aí muitos pacientes me perguntam: eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias que você passou, que você indica alinhador, e o meu caso é um pouco mais complexo. Eu posso usar alinhador? Vamos lá, pode, mas aí vai depender muito da experiência do teu ortodontista com esse tipo de mecânica, porque alguns movimentos com alinhadores, eles são muito previsíveis, e outros movimentos, eles não são tão previsíveis com o uso de alinhadores. O que nós podemos fazer nesses casos? Eu tenho feito muito no consultório o que a gente chama de ortodontia híbrida, que é uma parte do tratamento feita com aparelhos fixos ou alguns movimentos que são imprevisíveis com alinhadores, nós fazemos com alguns acessórios. Esses acessórios podem ser botões para fazer uma rotação que é mais complicada, podem ser microparafusos para fazer uma movimentação de intrusão ou de extrusão de dente, e a gente faz aqueles movimentos que são mais complexos com ortodontia fixa em uma parte do tratamento. Assim que aquele movimento foi realizado, nós substituímos o aparelho fixo
reescaneamos o paciente, fazemos um novo planejamento e seguimos dali em diante com alinhadores. Da mesma maneira, nós podemos começar com alinhadores alguns movimentos e depois substituir para finalizar com o aparelho fixo. Isso é o que nós chamamos de ortodontia híbrida, uma parte do tratamento feita por alinhadores e uma parte do tratamento feito por ortodontia fixa. Outra pergunta que muitos pacientes fazem, especialmente na primeira consulta, é em relação ao tempo de tratamento. Os alinhadores tratam mais rápido do que os aparelhos fixos? Depende. Vai depender do tipo de caso, vai depender do teu tipo de paciente. Existem muitos pacientes hoje com parafunções, com graus de apertamento muito grande, com grau de bruxismo muito grande, que às vezes podem atrapalhar a evolução desse tratamento e podem fazer com que o uso de placa tenha que ser feito num intervalo maior para você conseguir chegar naquele movimento que você quer. Resumindo, tem pacientes com alinhadores que vão trocar os alinhadores a cada 15 dias e eu tenho pacientes hoje na clínica que trocam alinhadores a cada 7 dias. Depende muito do padrão facial, depende muito do tipo muscular desse paciente e depende muito do tipo da maloclusão desse paciente. Apenas a título de curiosidade, os alinhadores eles podem ser feitos através de empresas como a Invisalign, como a Clear, como a Compass, que são empresas que já trabalham com setups digitais, com planejamento digital e você trabalha junto com um técnico. Ou seja, você manda um planejamento, o técnico executa alguns movimentos, são feitas as impressões 3D e são enviados os alinhadores prontos que você repassa para o teu paciente e trata ele. Outra maneira de se fazer são os alinhadores em office. Nós temos essa opção no consultório há muito tempo. Nós somos pioneiros na região com tratamentos em alinhadores em office. Nós fazemos através das nossas próprias impressoras 3D, dos nossos escaneamentos e dos nossos softwares de planejamento. Eu prefiro alguns tratamentos com alinhadores em office, porque é o dentista que é o responsável por todo o processo e ele sabe das limitações, das indicações e das contraindicações para aquele paciente específico. Muitas vezes o seu técnico que está em outro país, ele não conhece seu paciente, ele não sabe se esse é um paciente colaborador que vai usar esses alinhadores, ele não sabe se esse é um paciente apertador, se esse paciente tem uma mordida dupla, tem dores articulares, se esse paciente tem dentes com mobilidade, porque ele recebe apenas arquivos digitais e ele faz o planejamento como se esse paciente fosse 100% perfeito. Mas muitas vezes não é assim e é o próprio ortodontista que tem que conduzir. Ou seja, tratamentos com alinhadores é imprescindível um correto diagnóstico e um bom planejamento. Bom, pessoal, com certeza alinhadores é um assunto muito amplo e você deve estar cheio de dúvidas, se perguntando se esse caso é para você ou não. E a melhor maneira de se fazer isso é agendando uma avaliação com o seu ortodontista, que vai lhe pedir documentações digitais, vai te mostrar o seu caso num software de planejamento e vai mostrar a viabilidade para se fazer esse caso com alinhadores ou não. Se esse caso tem que ser feito 100% com alinhadores ou se esse caso pode ser feito com ortodontia híbrida, isso vai depender de um bom profissional, com experiência nesse tipo de tratamento e com bons softwares de planejamento digital. Você fazendo um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento, você vai ter muito sucesso no teu tratamento ortodôntico. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com os nossos telefones e agendar uma avaliação.